na conversa com o nosso mestre e pela leitura que o senhor já teve, o que o senhor encontrou, o que o senhor já encontrou para completar todas aquelas interrogações que existem na cultura material? Em resposta a esta indagação, devo dizer que encontrei aqui, do ponto de vista acadêmico, uma resposta muito simples. Passei a entender o sentido daquelas palavras de um dos salmos de Davi, se não me engano, quando diz que Deus às vezes revela o seu conhecimento e as suas verdades sob as formas mais simples e mais humildes. A sabedoria do nosso mestre Manuel Jacinto explica isso, atende a esta indagação. Não conheço no campo acadêmico nenhuma resposta até agora capaz de explicar, demonstrar e comprovar, pelo pouco que já me foi dado conversar, explicar a fenomenologia humana e social do mundo com tanta clareza e ao mesmo tempo com tanta profundidade como sabe fazê-lo o nosso mestre Manuel. O trabalho inverso, que é o de localizar no conhecimento acadêmico uma parte daquilo que corresponderia a uma parcela deste conhecimento agora revelado, se encontra uma parte disto em antigas filosofias, novas filosofias, mas sempre dirigida a iniciados, a eruditos, a grupos fechados, que muitas das vezes utilizam tais conhecimentos, não todos, é claro, para manter as grandes multidões ignorantes desta matéria e, como todo ignorante, facilmente manipulado por interesses e conveniências pessoais, de grupos, de castas ou de seitas. Este conhecimento hoje está revelado, e se é revelado a um grande público, às multidões. E as multidões vão com a sua sensibilidade natural, porque o sofrimento é o melhor adubo para os terrenos da moral, da cultura. Essas multidões estão cada vez mais famintas e sequiosas e sedentas de saber. Porque a crise no mundo chegou a tal ponto que a interrogação é quase que fulminante. Por que a fome? Por que a dor? Por que a doença? Por que a guerra? Por que a desnutrição? Por que a ansiedade? Por que a injustiça? Por que tudo isto?
E o tempo para responder a isso é curto. Não há tempo de discussões acadêmicas, bizantinas, às vezes estéreis. O tempo é de dizer direta e claramente. De modo que as academias, o conhecimento acadêmico e científico oficial, porque aqui se faz o conhecimento científico verdadeiro, o conhecimento científico oficial, arrisca-se a ficar para trás, em termos de abrangência, de formulações, e este conhecimento divulgado, popular, das multidões, avançar e ir mais à frente. De uma forma ou de outra, uma coisa é certa, e me perdoe se eu volto a insistir numa tecla de ordem afetiva e sentimental. Alguém disse uma vez que a humanidade é como um grande jardim, onde há flores, muito poucas flores e muito esterco. Um trabalho como este, feito por este homem, por este mensageiro divino, por esta obra, nestes tempos, no Brasil, equivale a um trabalho semelhante àquele que consistiria em multiplicar o número de flores e diminuir o esterco da humanidade. Acredito que deste retiro sairão multiplicadas as flores, as rosas, bonitas, sorridentes ao sol, e diminuirão os estercos, as escórias. A humanidade será um jardim florido, vivo, colorido, sorridente, amável, salutar. Este é o trabalho. Um trabalho do construtor Manuel, do jardineiro de corações Manuel, do amigo, do amoroso Manuel, do mestre humilde e sábio, porque a verdadeira sabedoria é aquela que não se ostenta, é aquela que flui. A nascente nasce, a água corre. Às vezes flui de um filete e vai dar no Amazonas, mas vai. Vai descendo, vai abrindo caminho, vai se apertando aqui, vai abrindo, mas chega no Amazonas. Estamos num curso d'água e chegaremos à foz, ao mar, ao fim, com a missão cumprida. Esta é a sensação que eu tenho e gostaria de traduzir a importância desta obra para os meios acadêmicos que eu frequento
na linguagem que eles gostam de ouvir. Não é fácil. Mas com a sua inspiração, meu mestre, e com o seu respaldo, o Espírito Santo da natureza há de colocar na minha pena ou na minha língua a palavra certa para traduzir a ideia certa, se Deus quiser. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas ao mesmo tempo. Uma, porque eu ouço muita gente, às vezes, dizer, poxa, fulano falou tanto, não conhece nada ainda, está no início e falou tanto. Mas para mim, o que ele falou, eu sei por que ele falou, porque conheço a sensibilidade do professor Clay, pela união que nós já temos há mais de 5 anos, é uma convivência quase que contínua, porque eu entro na Gama Filho, toda oportunidade vou ao seu gabinete, que é para beber um pouco, né, dessa sabedoria. Então eu iria perguntar a ele como ele sentiu, o porquê que ele teve essas provas, o porquê dessas palavras com tão pouca leitura e, para complementar, qual seria a mensagem que ele daria aos seus pares como homem de ciência que ele é. Em primeiro lugar, a primeira pergunta, por que estando no segundo volume eu já estaria aparentemente me adiantando? Eu acho que essa pergunta, melhor do que ninguém, o mestre Manuel responderia, porque sabe mais do que eu, porque eu não sei também responder. Só sei que veio para a cabeça e eu disse. Não sei nem se fui eu, mas veio. E o que vem, eu digo. E ao meio acadêmico, aos meus colegas, eu gostaria de dizer que lessem a obra, mas lessem. Até com o espírito acadêmico, que eu estou lendo também com o espírito acadêmico. E estou encontrando não somente o conteúdo em si, como estimulante, como mexendo com o eu profundo da gente, mas encontrando o que estava faltando nos chamados mistérios das revelações antigas, das filosofias antigas. Estava faltando era isto, a simplicidade da coisa em si, que é tão óbvio e evidente como é a luz do sol, e que os meus colegas de academia, de magistério, deixassem de lado o preconceito da terminologia, do vocabulário, e que vão ao miolo, ao cerne. A obra é limpa como a água limpa de um pequeno regato que se transforma de onde numa grande corrente que está crescendo. Que lessem com espírito acadêmico, que eles vão se surpreender. Mas vão se surpreender mesmo, com toda a química, toda a biologia, toda a ciência que tenham na cabeça. Vão se surpreender. A minha surpresa não foi tão grande o choque, porque eu trago um arsenal de convicções e uma preparação do Edgar, que me vinha dizendo, como pessoa idônea que é, a natureza da obra.
De modo que o que eu estou fazendo é uma comprovação. Estou no 2º volume. Chegarei ao 21º, seguirei em frente. Será a leitura diária, como está sendo. Incorporando-se ao acervo das experiências anteriores. Nada se perde na natureza. Tudo se transforma. Isto é um princípio. Como acabamos há pouco de ouvir dizer. Estamos entrando numa fase, já entramos numa fase nova de transformação da natureza. Ou nos ligamos nela ou desaparecemos. E a hora é de ligar, religar, voltar-se para cima, para o belo, o justo, o verdadeiro e o bom, de que falava na antiguidade Platão no mundo das ideias, no mundo dos modelos perfeitos, para que se melhore muito este mundo sensível dos imperfeitos, dos impuros, dos bons e dos maus misturados, das contradições. Esta antítese, esta contradição entre um mundo e outro mundo, eu não tinha explicação correta de encontrar logo no início. E não precisei começar a ler o livro. Na primeira conversa com o mestre Manuel. Com a anterior aquisição, eu fui despertado para as palavras dele. Eu fui, de certo modo, estou sendo, de certo modo, um leitor privilegiado, porque estou lendo e o que eu não puder alcançar ou entender, tenho o privilégio de poder conferir com o representante da corrente na Terra, para tirar a dúvida. De modo que eu não tenho mais dúvida, não tenho mais dúvida de que não terei dúvida nenhuma, porque toda vez em que a tiver, tenho a fonte à mão para conferir. Isto é um privilégio que Deus me deu e lhe agradeço por isso. Eternamente. Como eterna, eu disse ao meu amigo Edgar e aos meus amigos que me acompanham que quando eu lhe vi a primeira vez, tinha a impressão exata de que era um conhecimento, o Senhor dá esta impressão, de que a gente lhe conhece há milênios. Um tipo estranho, no bom sentido. E ao mesmo tempo é um tipo íntimo no coração da gente. Estranho porque é como se nos tivéssemos conhecido há milênios, séculos, andado sob sua asa, sob sua proteção, sob sua guia, e que tivéssemos nos reencontrado séculos e séculos depois, e disse: "Ô, Sr. Manuel, como vai? Onde esteve até ontem?" Esse ontem quer dizer 1000 anos. O senhor dá a ideia exata da intemporalidade. O senhor não é um homem, eu disse hoje, não é um homem que a gente diga é desse tempo, é daquele outro. Acima do tempo. Não tem tempo. Fora do tempo. E por estar fora e acima do tempo, domina o tempo. Não sei se eu estou falando demais, mas estou falando o que eu estou sentindo. É como se fosse um companheiro, um amigo,
um pai de milênios. Então, não há o que chegar aqui e ser apresentado. Fui apresentado formalmente, mas é como se fosse um reencontro, do qual saímos reconfortados, porque o senhor transmite uma coisa importante que é segurança interior, confiança moral e aquela equanimidade que todos procuram, que se chama justiça, que é saber o porquê das coisas. Enfim, falando uma linguagem nossa, o senhor sabe das coisas, das que são e das que não são ainda, mas que serão. Muito obrigado. Agora, com essas últimas palavras suas, eu me lembrei que ontem nós estávamos lá no seu gabinete, eu e o Dalci, nós estávamos conversando, e o senhor fez uma comparação sobre o seu conhecimento e o conhecimento do seu Manuel. O senhor se lembra? Do giro que o senhor deu em livros e anos, a volta, para não chegar a determinado lugar. Eu queria, se o senhor se lembrasse, que é muito importante esse registro, que eu volto a repetir. Não é dito por mim, tem aqui Fernando, Dalcídio, que estuda na Gama Filho, são testemunhas. Todo o corpo docente da Gama Filho, todos os professores, são unânimes em afirmar: não existe nada que o professor Clay não saiba. Diariamente, vários e vários professores no gabinete dele pedindo orientação, pedindo sugestão. Mestre Clay, eu estou com um trabalho de sociologia, o que o senhor me recomenda? Ele rapidamente dita 10, 15 livros com nome de autores e editoras e até número de páginas onde pesquisar. Chega outro com problemas de filosofia, ele dá outra série de livros de filosofia, nome de autores e etc. Qualquer assunto é uma série, até por telefone, nós assistimos ele orientar professores sobre trabalhos. Então não sou eu que digo, nem os colegas aqui, são os professores de uma universidade que é considerada o berço e o equilíbrio do ensino universitário do Rio de Janeiro, que é a Gama Filho, composta de homens com mestrados, doutorados, etc., que reconhece no professor Clay talvez a maior cultura viva do Brasil. Ele é dito lá dentro como a cultura viva maior, de maior expressão no Brasil. Dando, então, seguimento, primeiro fazendo uma pertinente observação à bondade com que o amigo Edgar exagerou enormemente os meus conhecimentos. Eu não conheço nada. Eu li muito, tive uma vida disciplinada de leitura, de história, de religião. Frequentei todas para estudar, conhecer, respeito todas. Respeito o pensamento, as ideias das pessoas. Sempre me guiei por este princípio enunciado com tanta beleza pelo filósofo francês Voltaire. Não concordo uma só palavra com o que dizeis, mas defendo até a morte o direito de dizê-lo. Sou tolerante e respeitador. Mas dei muita volta no mundo, nos livros e na experiência. Experiência política, experiência de ensino, de educação, experiência de leitura. Tive a feliz oportunidade de ter mestres, professores, amigos e ter uma família que, graças a Deus,
me deu a oportunidade de estudar longos anos, só estudar, sem ocupar as horas com outra coisa senão livros. Mas depois dessas voltas todas, as belezas da poesia, da filosofia, da história, da política, da ação política, depois dessas voltas todas, o conhecimento que eu possa vir a ter, que eu possa ter, jamais pode ombrear-se ou chegar ao conhecimento que nos é transmitido com esta simplicidade pelo mestre Manuel. O mestre Manuel ele não tem o conhecimento discursivo das escolas, das doutrinas. Ele não precisa disso, me parece. Ele vê. Ele vê as coisas como são, como serão. O conhecimento se confunde com ele próprio. Eu tenho conhecimento. Seu Manuel é o conhecimento. A diferença é esta. A diferença é que muito me orgulha em estar perto da fonte do conhecimento. E que a mim me transmite muito um estímulo. Deflagra em mim, renova em mim aquela antiga vontade de transmitir e retransmitir. Eu sou e quero ser, faço questão de ser uma estação repetidora da sua transmissão. Como estou num ponto muito alto, com referência à comunidade e pessoas, farei tudo para que esta estação repetidora transmita